Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tacílio Paz, sou estudante de licenciatura em História no Centro Universitário Internacional Uninter, e esse podcast foi criado para explorar a história recente do Brasil através de relatos pessoais, sendo uma atividade prática loco-regional da disciplina de História e Historiografia do Brasil República. Sejam muito bem-vindos ao podcast O Preço do Tempo, o Brasil e a hiperinflação da década de 80. Esse podcast busca entender como a alta inflação afetou a vida das pessoas comuns do Brasil durante os anos 80. Vamos então mergulhar nas experiências pessoais de uma entrevistada muito especial que nós convidamos para o programa de hoje. Ela é a professora Vera Cristina Scheller dos Santos Rocha, professora de Geografia e de História, que conviveu com a hiperinflação durante os anos 80. A professora Vera compartilhou valiosas memórias e percepções dessa época, enriquecendo nosso entendimento histórico através da metodologia da história oral. Feito essa breve introdução, vamos então para a primeira parte do nosso programa de hoje, o contexto histórico. Durante a década de 80, o Brasil enfrentava uma instabilidade econômica sem precedentes, com a inflação atingindo níveis estratosféricos. Esse cenário econômico turbulento foi profundamente influenciado por fatores internos e externos. Externamente, o mundo ainda estava imerso na Guerra Fria, período marcado por intensas disputas econômicas e políticas entre as superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Esta tensão global influenciou as políticas econômicas em todo o mundo, incluindo o Brasil, que se encontrava sob a esfera de influência dos Estados Unidos e adotava políticas alinhadas ao bloco capitalista. Internamente, o Brasil estava passando por uma transição de um governo militar para um governo democrático. Os governos militares governaram o país desde a década de 60 e adotaram políticas econômicas que, embora inicialmente focadas em promover o crescimento econômico rápido através do chamado milagre econômico, acabaram por deixar legados de dívidas externas elevadas e uma economia altamente dependente do capital estrangeiro. A crise da dívida externa, exacerbada pelo segundo choque do petróleo no final dos anos 70 e pelo aumento das taxas de juros internacionais, levou a um cenário de hiperinflação aqui no Brasil na década seguinte. Feita essa contextualização histórica, podemos agora avançar para acompanhar, analisar os relatos que a professora Vera Rocha fez sobre como era viver durante esse período. A professora Vera Rocha é minha amiga pessoal e colega de trabalho na Uninter, né? Nós dividimos ali algumas disciplinas da parte física da geografia e, além disso, nós compartilhamos um hobby em comum, o colecionismo de cédulas e moedas, né? Uma prática aí muito relacionada ao campo da numismática. Frequentemente a gente conversa ali sobre as nossas coleções, sobre moedas, sobre cédulas, e já aconteceu da gente conversar um pouquinho sobre essas diversas cédulas e moedas que o Brasil teve durante esse período da hiperinflação. Quando eu falei para ela que eu precisava fazer esse trabalho aqui, né, fazer essa gravação, ela prontamente se ofereceu para ajudar. Então a gente conversou pelo WhatsApp, eu mandei as perguntas para ela respondeu aqui e a gente vai explorar na sequência. Antes de mais nada, professora Vera, muito obrigado pela sua colaboração, você é sensacional. Vamos então para a narrativa. Durante a conversa com a professora Vera Rocha, 4 pontos me chamaram a atenção e pude relacionar diretamente com o contexto histórico que apresentamos no começo desse episódio. Primeiro ponto, a impossibilidade de um planejamento financeiro. Vamos ouvir o relato da professora Vera. A vida financeira nos anos 80 era bem complicada, principalmente por causa da inflação, né? Então, assim, não existia compra a crédito. E quando tinha, a parcela é corrigida com a inflação. Então, todo mundo ficava com medo de fazer compra, não tinha como você planejar, comprar uma coisa, prestação, ir pagando. Guardar dinheiro também era bem complicado, porque tudo ficava muito mais caro, né? Então, essa parte de adquirir coisas era bem complicado. Este depoimento destaca como a inflação descontrolada impedia qualquer forma de planejamento financeiro, um reflexo direto das políticas econômicas falhas e da instabilidade que marcaram a chamada década perdida. Vamos ao segundo ponto, a frustração com o aumento de preços. A gente se sentia frustrado, né? Porque tudo subia. Eu me lembro que no meu primeiro emprego, assim, logo nas primeiras semanas eu estava trabalhando e fui numa loja para ver o preço que eu queria comprar um forninho elétrico para minha mãe. E eu pensei, nossa, com o meu salário eu consigo comprar. Isso no começo do mês. Quando chegou no final do mês que eu fui lá toda eufórica para comprar, já não dava mais, né? Porque o forninho tinha subido muito mais do que meu salário. Então as coisas subiam assim de preço, inclusive dentro de um período de compra, né? Então você tá lá comprando, sei lá, eu lembro da mãe que fazia pão em casa, a gente comprava óleo, né, para fazer pão, e eu lembro que ela pediu 6 óleos. Daí nós passamos lá, pegamos 6. Aí no caixa ela falou, corre lá e pega mais 2. Esses 2 últimos que eu fui pegar já estavam mais caros do que aqueles 6 que estavam dentro do carrinho.
Este episódio, narrado pela professora Vera, ilustra não só a volatilidade dos preços, mas também como isso afetava emocionalmente as pessoas, alimentando um ciclo constante de frustração e incertezas. Vamos ao terceiro ponto: estratégias de sobrevivência no mercado. A compra no mercado era bem restrita. Eu lembro que a gente comprava muito mais coisas assim para fazer em casa, né? Então você ia fazer pizza, você fazia massa em casa. Se é pão, a gente fazia em casa, porque o pão, esse pão francês da padaria, teve um período que subiu bastante, ficava bem caro. E não era por quilo como é hoje, né? O pão francês era vendido por unidade. Então tinha um preço alterado também várias vezes. E daí isso a gente acabava sempre comprando, que era a compra do mês inteiro. Quanto mais a gente conseguia comprar para estocar, porque você sempre estava ganhando dinheiro, né? Essa estratégia, narrada pela professora Vera Rocha, era comum em várias famílias, não é? Você recebia o seu dinheiro e você rapidamente ia ao mercado, né? Porque vai saber quanto que esse meu dinheiro vai valer daqui a 10, 15, 20 dias, não é? Isso aí dá origem àquela noção da compra do mês. Então vamos ao mercado, vamos fazer uma compra bem grande, um carrinho bem cheio, porque vai saber se esse dinheiro vai valer alguma coisa daqui a 30 dias, não é? Isso era uma estratégia, né? As coisas mudavam muito rápido naquele momento, né? Vamos ao quarto ponto, né? A percepção quanto aos planos econômicos. Na verdade, sobre os planos econômicos, ele sempre era uma esperança, né? Trocava moeda, carimbava moeda, e toda vez que tinha essa troca de plano, era sempre cortando zero, né? O real que deu uma mudada nessa questão de mudança de moeda, mas era sempre uma esperança, né? Uma esperança de acabar aquela inflação, que o salário era corroído, você não conseguia planejar nada, você não conseguia comprar nada, era tudo muito difícil, era uma questão complicada mesmo. E a gente nunca sabia quando isso ia melhorar, né? Então era sempre uma esperança. Cada plano econômico a gente tinha as esperanças renovadas que a inflação ia ser estabilizada. Este comentário da professora Vera destaca a natureza cíclica das reformas monetárias e como, apesar das repetidas desilusões, havia sempre uma esperança de estabilização. Um elemento interessante que nos faz lembrar desse período são as diversas moedas que o Brasil teve. Só na década de 80 foram 4 moedas: o cruzeiro, o cruzado novo e novamente o cruzeiro. Cada uma dessas moedas era parte de diferentes planos econômicos, lançados pelo governo da época para tentar controlar a inflação galopante. Que essas mudanças alucinantes de cédulas fiquem somente em nossas coleções e que não precisemos passar por elas novamente. Para finalizar, destaco que cada uma dessas narrativas pessoais da professora Vera se conecta com esse contexto mais amplo de instabilidade econômica que o Brasil passou durante a década de 80, fornecendo uma janela para as experiências e emoções daqueles que viveram durante esse período turbulento. Professora Vera, muito obrigado. Vamos para a finalização. Pessoal, agradeço imensamente por sua atenção e por acompanhar aqui o Preço do Tempo. Espero que esse episódio tenha oferecido ideias, motivado debates e despertado a curiosidade de vocês sobre essa história econômica do nosso país. Convido você a compartilhar esse podcast e continuar essa conversa em redes sociais ou outros locais que você acha interessante. Até uma próxima. Tchau, tchau.